E aí, comissionados, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, seja bem-vindo ao estudo de Tiago, que estamos aprendendo mais e mais sobre Cristo. Lembrando que se você é novo aqui, nós temos esse canal novo chamado Comissionados com Missão, e nós queremos levar isso com missão, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu essa missão, e nós pedimos para que você se inscreva, nós pedimos para que deixe aqui nos comentários, muitos comentários, se você gostou, se não, perguntas, pode dar mais ideias, dicas de como melhorar, né, em todas as coisas, porque nós somos novas, muito novas nisso. Tem eu e a Isabela, e a gente deu esse estudo recentemente na igreja sobre Tiago, e nós chegamos até aqui no capítulo 3, não sei nem porque eu fiz assim com a mão, mas no capítulo 3, vamos continuar aprendendo, e agora a gente vai falar sobre a importância de controlar a língua. Meu Deus, que forte! A gente vai continuar lendo e aprendendo sobre Jesus. Vou ler aqui no computador para que seja melhor, né? De ver, visualizar e falar. Vamos ler aqui o primeiro versículo, que ali já é uma coisa que não... que muda, vai mudando, né? É importante dizer que essa coisa de versículos não existia naquela época. Então ele vai escrevendo tudo junto, e aí a gente, ao longo da história da igreja, a gente vai formatando. Então o Tiago, ele começa a escrever: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Muito importante trazer essa coisa para os dois lados da folha, né? Porque é muito importante que nós, claro que o Senhor designou muitos pastores, mestres, ensinadores e muitas coisas, mas nós trazemos aqui para um contexto de que você, para ser mestre, você que vai ensinar alguém, quando você está falando com alguém sobre a palavra, sobre ensinamento, sobre como agir, andar, falar, você tem que ter cautela para aquela pessoa entender, para não levar coisas erradas, muito de fato, né, que na Bíblia ela diz, né, que Jesus... Enfim, me perdi. Gente, voltando, eu tinha me perdido um pouquinho, mas está em Mateus 18, 6, que ele fala: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar na profundeza do mar. Porque para Cristo é muito importante cada alma, então, né, muito importante que tenhamos cuidado ao falar. É muito importante que venhamos controlar as nossas línguas e os nossos ensinamentos. E é muito importante também que você, cristão, saiba ouvir pessoas certas, saber de onde que você está tirando as suas informações, saber o que falar, saber o que você está ouvindo no Instagram, no TikTok, se é verdade, se é mentira, no YouTube, se o profeta tá dando a profetada que vem de baixo, não de cima, né? Que vem do altar de Deus. Então é muito importante que você tenha cuidado aquilo que você está ouvindo. Nós falamos sobre isso na nossa igreja, nós falamos isso no estudo que nós estávamos dando. É muito importante que você pegue ali, veja o que você está vendo, se bate com a Bíblia. Se bate com a Bíblia, amém. Se não bate, então vamos ver, né, o que estamos vendo. Agora, é verdade que todos nós cometemos muitos erros, e se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Olha isso. Se pudéssemos controlar a língua, então seríamos perfeitos, capazes de controlar todos os nossos sentidos. Ele fala também em outras traduções, todo o nosso corpo. Então, se nós fôssemos capazes de controlar a língua, nós conseguiríamos controlar
controlar o nosso corpo. E essa capacidade não vem de nós mesmos. Nós vamos continuar aqui porque ele vai usar o exemplo, né? Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-los para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos muito fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples agulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o nosso corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Misericórdia. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor Deus e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte amarga. Então, vamos continuar, né? Entender aquilo que o Tiago ele quer trazer para nosso cotidiano na vida cristã. É muito importante que nós venhamos a absorver e pensar, nossa, tem que continuar isso na minha vida cristã, porque é muito importante isso que ele está falando. É muito importante a gente conseguir controlar a nossa língua. Não é à toa que ele escreve isso, não é coisa básica, entendeu? E é uma coisa que nós podemos ver até hoje em dia. Então ele vai falar: se nós pudéssemos controlar, nós seremos perfeitos, capazes de controlar todos os nossos sentidos outros. E aí, engraçado que ele vai falar uma coisa que parece que é o contrário, mas que não é. Ele vai falar que o ser humano consegue domar toda espécie de ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Então ele tá falando, se alguém conseguisse, seria perfeito. E aí ele fala, mas ninguém consegue. Por quê? Ele vai trazer uma coisa que parece diferente. Então vou falar mesmo, não consigo parar. Ele não vai trazer isso dessa forma. Ele vai trazer isso de uma forma de, se você fosse capaz de controlar a sua língua, você controlaria o seu corpo todo. E nós sabemos que nós e os frutos do Espírito trazem isso. Nós devemos lembrar. Em Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito, se eu não me engano. E aqui vai trazer, eu vou trazer aqui agora um dos frutos do Espírito, que é o controle próprio, domínio próprio de si. O Espírito traz isso para nós. Então, se nós fôssemos capazes de controlar, é isso. Jejum também é para isso, para que você esteja capaz. E nós queremos trazer muito um estudo sobre jejum. Então, se você quer, deixa aqui no comentário. Se você fosse capaz de controlar, então, a sua língua. Então, ele vai falar sobre também, nós estamos falando aqui do Espírito, que nenhum ser humano consegue, mas o Espírito traz esse molho a mais, né? Graças a Deus. Nós só conseguimos se nós tivermos ali o Espírito controlando nossa vida, o controle próprio, o domínio próprio. E então a gente vai falar sobre essa parte. Tiago vai trazer isso muito forte para nós, que é o controlar a si mesmo, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo, nosso ser é todo para agradar a Cristo, para trazer esse louvor e essa adoração a Deus. Então é muito importante que nós venhamos conhecer. E é bem verdade, né? Como diz a nossa irmã Elisângela, né? Né, Isabela? Como diz, é bem verdade que
a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nosso coração está cheio de amargura, é muito importante que nós venhamos ter cuidado naquelas palavras que nós proferimos, até mesmo para quem tem filhos, até mesmo para quem tem netos. Você fica jogando maldição, é uma praga esse menino, é uma peste esse menino. Essa criança é do diabo, essa criança tá cheia do capeta. É muito importante que nós tenhamos esse limite em controlar a nossa fala, nas coisas que profetizamos sobre os nossos filhos, nas coisas que profetizamos. Nossa, essa mãe é uma praga, nossa, esse pai é uma praga. É muito importante. E aí o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se o seu coração está cheio de amargura, isso não pertence a Cristo. Amém? Porque um coração cheio de Cristo deve proferir Cristo e as palavras de Cristo que estão nessa palavra. Nós devemos conhecer de perto, né? E aí ele fala, pode de uma fonte jorrar água doce e amarga? Não é possível. Então, o Espírito Santo vai querer entrar e habitar e dar os frutos dele a nós, se nós continuar proferindo coisas que o machucam, porque é muito importante que nós venhamos entender que Deus sente os nossos sentimentos e que nós, através de palavras, temos capacidade de entristecer o coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós devemos controlar esse nosso eu, porque nosso eu é para adorar o Cristo Redentor maravilhoso. Então ele vai falar, pode? Não pode. Não pode, entendeu? Isso não está certo. Ele fala, meus irmãos, isso não está certo. Porque uma hora, você pensa bem, você vai falar mal da irmã, vou sentar aqui para falar mal da minha irmã. Mas a irmã não vai ouvir. Mas quem vai ouvir é o Senhor Jesus. Então, quando você estiver sentado, falando, Deus, eu vim aqui te agradecer, vim aqui te honrar com os meus lábios, mas ele fala, quando você estava sentado, vocês não estavam me honrando, falando daquela tal pessoa que eu criei a minha imagem e semelhança. E o Tiago, ele vai trazer isso. O Senhor, ou pode a irmã não ouvir, mas Deus está ouvindo. E é esse tipo de honra que o Senhor quer. Que você se segure quando você quer pecar, quando você quer errar de uma maneira que talvez ninguém veja e talvez para você não seja um erro, mas é um erro. É um erro terrível, porque com a mesma boca que você fala da irmã, do irmão, do tio, da avó, não sei, você usa para abençoar, amaldiçoar, na verdade, bem dizer ao nome de Cristo. Então, Deus vai olhar e falar, irmã, isso aí, não tô te entendendo, né? E aí, vamos lá falar da verdadeira sabedoria que vem de Deus, né? A verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, é muito importante, né, que nós venhamos ser cristãos verdadeiros que conhece a palavra do Senhor. Não é impossível conhecer a palavra do Senhor. Não é uma coisa muito difícil, minha irmã. Não consigo entender, não consigo compreender, não leio a Bíblia porque eu não entendo, na verdade. E quando você ora e você pede, Espírito, capacita-me. Existem pessoas, testemunhos de grandes pessoas, de pequenas pessoas que ninguém talvez conhece, mas que a pessoa não sabia ler, mas tinha uma grande fome de Deus. E, Senhor, me faça entender a tua palavra. A pessoa começa a entender a ler. Tem um testemunho de um homem que eu acho incrível, que a Isabela me contou, né? Que ele fala que ele não sabe ler a Bíblia e ele não leu a Bíblia, mas que ele sabe onde tá as coisas de cabeça, porque quando ele vai, ele ouve, aí ele entende de cabeça, e aí ele sabe onde fica cada parte na Bíblia, né? Ele sabe onde fica Ezequiel, e ele fala, é incrível, porque eu não sei ler, mas muitas pessoas sabem e não sabem onde está. Tem gente que tem fome, uma fome assim, grande, que chacoalha a pessoa, e ela tem tanto desejo, e outras que têm a oportunidade de ler, né?
irmãs não têm esse desejo. E nós pedimos e clamamos ao Senhor que os irmãos tenham esse desejo. E aí, ele vai falar que a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria, ela está aqui. Ela vem de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras. Olha, como ele falou no capítulo anterior, se você viu esse vídeo, você vai entender. Se você não viu, já corre lá para ver Tiago 2. Vamos lá, né? Realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Então, se no meu coração tem muitas ambições egoístas, inveja, então não é certo que eu vá encobrindo essas coisas. Ai, senti uma inveja aqui. Opa, reconheço o meu erro. Senhor, peço perdão e que o Senhor tire isso de mim e arranque o teu espírito. Enche-me para que não viva mais o meu eu, mas que viva Cristo em mim e que seja tirado isso. Que seja arrancado de uma vez por todas, né? Como minha pastora diz, né? Que o velho homem tá aqui, ele quer ressurgir, mas não vamos deixar. Então, ele vai falar, né, sobre essas mentiras. Não deixe que isso vá te corroendo, não deixe que isso seja normal na sua vida, não deixe que isso seja, né, da sua vida, que participe da sua vida, porque ele vai falar, porque essas coisas não são a espécie da sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Então, se você é egoísta, ambicioso e fica encobrindo você é assim, eu sou assim, eu sou apegado nisso, eu sou assim, eu não consigo mudar, eu não vou mudar porque eu sou assim. Mas você não é assim. O Espírito quer te fazer nova pessoa em Cristo. Você consegue sim mudar todas as coisas em Cristo. Então, ele fala, essas coisas são espécies da sabedoria humana, não vem do alto. E nós queremos viver aquelas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, né? E aí ele fala, pois onde há inveja e a ambição egoísta, também há confusão e males desse tipo. E não são coisas que o Senhor quer. Confusão. O Senhor quer comunhão. E aí 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável. Então vamos, né, colocar isso no coração. A sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Então, irmão, eu amo você, mas isso não está sendo verdadeiro. O Senhor conhece que não está sendo verdadeiro. Talvez você não reconheça, talvez o irmão não reconheça, mas o Senhor sabe aquilo que é verdade no seu coração. Então ele fala, sabedoria que vem do alto é antes pura, pacífica, sempre amável, disposta a ceder aos outros. Não é sobre eu, mas é sobre Cristo e a comunhão que ele traz e tudo que ele traz. E aquela 18 para terminar, né? E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então não adianta eu querer plantar, né, ali coisas ruins, jogar coisas ruins, palavras ruins, meu coração é cheio de amargo, minha boca só fala coisas que não agradam ao Senhor. E aí na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da palavra, na hora do glorificar a Deus, o Senhor saberá o que é a verdade ou não do seu dia, o que é a verdade ou não do seu coração, o que é a verdade ou não das suas ações. Gosto muito da irmã Carol, né, que diz, quão injusto seria eu dizer para Deus, Deus, não tive tempo para o Senhor teve a sua vida, ele saiu do seu trono. E é incrível isso, se dispôs a estar nesse lugar de vulnerabilidade, meu Deus, vulnerabilidade, acertei. Mas ele não merecia isso, ele não precisava disso. Nós somos eternos, pessoas
que precisam, eternas pessoas que precisam de Deus, eternas pessoas dependentes do Senhor. E ele não precisava disso, mas ele fez isso e dizer: Senhor, o Senhor não tem esse valor para mim. O Senhor não é esse... Quando nós deixamos de apresentar o nosso tempo, quando nós deixamos de apresentar a nossa vida perante o altar do Senhor, com essa falta: ai, Deus, não tenho tempo, não sei ler a Bíblia, não me interesso por isso, não me interesso pelo estudo, não me interesso da Bíblia, não me interesso por coisas. Então não há uma coisa de errado na nossa vida de cristão. Então é isso que nós devemos perceber e ajeitar sobre as nossas vidas e continuar firmes e apegados na palavra do Senhor, que é a coisa mais linda e gostosa, né? O Senhor não precisou disso, mas Ele deu tudo isso a nós, e como nós vamos retribuir dizendo: Senhor, não tive tempo, não quis, não pude orar naquele momento, não pude ler naquele momento. Irmãos, fique com essa palavra, fique com essa pedrada, fique com tudo isso de Tiago, lembrando que isso é para vocês, mas também é para nós, que nós venhamos controlar a nossa língua. Eu, Tainá, né? Todos nós que somos líderes, todos nós que somos seguidores de Cristo, tudo isso é muito importante que seja, né, puxado a orelha. Então, até a próxima, até o próximo estudo. Vejam, deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário. Nós seremos gratos e felizes de ler cada um. Tchau, tchau e até a próxima.